Amém, meus irmãos? Abra sua Bíblia comigo, lá em Lamentações de Jeremias. Uai, pastor, onde tem isso aí? Está aí na Bíblia. Amém? Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, né? Então, tá difícil não. Capítulo 3, nós vamos ler do verso 19. Verso 19 ao 26. Amém? Você que está em casa, pegue a sua Bíblia. Jeremias capítulo 3, verso 19. Se você estiver sem a sua Bíblia, vai aparecer ali no telão. Diz assim a palavra: lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do pesar e da amargura. A minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Entretanto, disto me recordo, e portanto tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que nele esperam. A minha alma que o busca, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Amém? Podemos assentar em nome de Jesus. Eu quero ler aqui numa outra versão, Lamentações de Jeremias. Desculpa, aqui não estava no script, mas eu vou abrir aqui numa outra versão que nos traz um esclarecimento muito mais claro, né? E aqui verso 19, olha o que diz a palavra: ó Deus, lembre-se do sofrimento e da dor e da grande amargura que o Senhor nos fez passar. Eu nunca poderei esquecer aqueles dias tão terríveis. Quando me lembro, perco até a vontade de viver, porque quero lembrar daquilo que pode me dar um pouco de esperança na vida. Grande é o amor de Deus que nunca termina. A única razão por que não fomos completamente destruídos é a misericórdia do Senhor. A fidelidade de Deus é grande e o seu amor cuidadoso é sempre novo, a cada manhã. O que eu realmente quero na vida é o Senhor, viver junto com Ele. Por isso, vou colocar toda a minha esperança nele. O Senhor é bom para que aqueles que confiam nele, para quem o procura de coração. Vale muito esperar com paciência a salvação que o Senhor dá. Amém, meus amados? Talvez na sua versão diz: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Feche os seus olhos. Pai querido e santo, lido foi a tua palavra, e nós cremos que o Senhor é o Deus que fala conosco em meio à pregação da tua palavra. Fala conosco, Deus. Todo ladrão de atenções, ó Deus, toda distração seja agora repreendida em nome de Jesus, e que esta vida seja sim abençoada em nome de Jesus. Todos digam amém. E o título desta palavra é trazendo à memória aquilo que pode me dar esperança. Baseado neste texto tão conhecido de Lamentações de Jeremias, que fala do cuidado de Deus para conosco e também fala de uma decisão importante que o profeta Jeremias tomou em sua vida. Irmãos, a Bíblia sempre diz que todos nós podemos passar por momentos difíceis, podemos passar por momentos de dificuldade, momentos de luta, momentos de grande provação. O próprio Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas tem de bom
ânimo, porque eu venci o mundo e vós também vencerão. O apóstolo Paulo vem no capítulo 6 de Efésios nos dizer: olha, nós temos que estar revestidos da armadura de Deus, fortalecidos no Senhor, para que a gente possa permanecer firme no dia mau. Fala do dia mau. O que é o dia mau que Paulo está se referindo ali em Efésios? O dia mau são o momento da adversidade, o momento da dificuldade, o momento do problema, o momento da grande luta. Irmãos, é bem verdade que às vezes este dia mau, esse tempo de dificuldade não é só um dia. Às vezes aquilo que é dia vai virar uma semana de luta. Sabe aquele tempo que você está passando luta e a luta não passa? E você olha no horizonte, a coisa não parece que vai melhorar. Às vezes aquilo que era dia vira semanas, vira meses, e tem lutas que viram anos. É difícil nesta hora a gente se manter. Muitas pessoas, elas sucumbem, elas caem, elas não resistem, elas param. A luta é grande, a aflição provoca desânimo. A gente para de perseverar, para de lutar, para de crer, para de confiar, e a gente é vencido por aqueles problemas. Irmãos, nós vemos aqui este texto escrito, e eu gostaria que a gente lembrasse em que circunstância o profeta Jeremias escreve este texto. Quando este texto foi escrito, quando Jeremias está escrevendo este texto, o cenário era o cenário dos dias mais difíceis que a cidade de Jerusalém estava passando. Não era tempo de prosperidade, não era tempo de paz. Pelo contrário, Jerusalém tinha sido invadida por Nabucodonosor. Segundo, Jerusalém, ela estava deserta. Mulheres fortes e belas, sadias, essas mulheres foram levadas, os homens valentes foram mortos, alguns foram presos. E os que restaram em Jerusalém estavam na fome, eles estavam desesperados. Aquele povo estava ali angustiado, estava sofrendo. A Bíblia diz que eles brigavam por causa de comida, não tinha comida no lugar mais. Esse era o cenário onde nós vemos Jeremias escrevendo sobre o sofrimento do povo de Israel. Lá no versículo 19 nós lemos assim: Senhor, lembra do nosso sofrimento, porque quando eu lembro disso, Deus, eu não tenho nem vontade de viver. Significa que quando ele estava escrevendo isso, o que ele estava vivendo era tão terrível, era tão complicado. Ele vendo a sua cidade, o seu país destruído. Era tão triste que quando ele olhava para aquelas lutas, ele não tinha nem alegria de viver. Irmãos, mas interessante que nesta situação, Jeremias resolve tomar uma decisão. E esta decisão o ajudaria a resistir o tempo difícil. Irmãos, Jeremias, se você tirar um tempo para estudar a vida de Jeremias, você vai ver que Jeremias foi um profeta que sofreu. Aliás, todos os profetas sofreram, mas Jeremias, de uma maneira muito especial, ele enfrentou momentos terríveis. Foi acusado de traição. Ele ia buscar a sua herança que ele havia recebido, e no meio do caminho alguém achou e disse que ele estava agindo com traição, ia entregar o povo dele para os caldeus. Por causa disso, ele foi preso, judiado, apanhou. Outra circunstância de Jeremias nessa época, Jeremias é preso porque Deus deu palavras proféticas e ele começou a profetizar contra o pecado de Israel, contra o pecado do povo de Jerusalém. Isso incomodou o povo, incomodou os líderes, né, as autoridades da época. Sabe o que fizeram? Prenderam Jeremias e julgaram ele na cisterna. Profeta que fala a verdade, ninguém gosta dele. Eu fico olhando que muitas vezes as pessoas ficam lisando o profeta, porque o profeta só fala aquilo que ele quer ouvir. Irmão, eu fico impressionado que profeta, hoje em dia, a profecia é comprada.
porque a pessoa vai lá para ouvir o que vai massagear o ego dele. Jeremias não era desses. Jeremias era da outra escola. Aquilo que Deus mandou falar, bom ou ruim, estou falando. E por causa disso foi preso, sofreu. E um escravo, um homem escravo, foi lá e tirou ele da cisterna, né? Aí é outra palavra. Amados irmãos, este era o cenário. Mas qual é a decisão que Jeremias tomou no meio dessa dificuldade, pastor? Ele decide no seu coração: Deus, eu vou trazer somente a minha memória. Ou seja, eu só vou lembrar a partir de agora de coisas que podem me dar esperança. No meio de toda a luta, eu quero riscar do meu pensamento aquilo que deu errado. Eu quero lembrar daquilo que pode me dar esperança. Eu preciso crer. Então eu vou trabalhar na minha mente, para que aquilo que estiver na minha mente produza fé, para que eu vença essa situação. Irmãos, no tempo de hoje não é difícil, não é diferente, melhor dizendo. Nós também estamos enfrentando luta. É a luta da pandemia, é a luta do desemprego, é a luta do problema financeiro, é o problema da enfermidade. É um tanto de luta, das mais diversas. E nós também precisamos tomar a mesma atitude que Jeremias tomou. Irmão, você já notou que a gente tem facilidade de lembrar do que deu errado? A gente lembra da perda, da morte, a gente lembra do prejuízo, da quebra, da falência, a gente lembra das derrotas, dos fracassos, a gente lembra dos pecados, a gente lembra da perseguição, da ira, a gente lembra de tudo. Mas você já notou que a gente não tem a mesma facilidade de se lembrar das vitórias? Se lembrar das vitórias, das conquistas, do tempo que Deus te livrou, dos momentos que Deus fez um milagre, dos momentos que Deus trabalhou no seu coração e te abençoou. Às vezes, irmãos, nós lembramos mais daquilo que foi ruim, marca mais, fica vivo. E aquilo que Deus fez, a gente normalmente esquece. Isso é bíblico. Israel vivia assim, ó. Israel ficava namorando com Deus, depois largava Deus e ia para o mundo. Aí Deus, como aquele que ama o amado das nossas almas, ia lá e conquistava, né? Que é o que ensina o profeta Joel, Oséias, aquela mulher que ele pegou lá no prostíbulo, né? E casou com a prostituta e deu ela um nome, e deu ela uma cara de família, deu ela um lar, deu tudo para ela. E depois o que aquela mulher faz? Ela sorrateiramente abandona Oséias e volta para o prostíbulo, vai ser prostituta de novo. Assim é a relação de Israel, assim é a relação de Israel com Deus, do povo de Deus com Deus. Israel, irmãos, ele está ali sofrendo dificuldades. A Bíblia mostra, irmãos, que nós enfrentamos lutas e nós precisamos tomar a mesma atitude. Esquecer daquilo que é derrota, é problema. Esqueça, não traga aquilo a sua memória, mas traga a vitória. Deixe vivo na sua mente aquilo que pode te dar esperança. E eu pergunto, o que pode dar esperança para nós, irmãos? O que pode dar? Primeira coisa, no tempo de dificuldade, de luta, a gente precisa se lembrar, sabe? Se lembrar do grande poder do nosso Deus. Isso dá esperança. Eu vou te dizer por quê. Irmão, no momento em que a gente começa a lembrar qual o tamanho do poder do nosso Deus, nós começamos a entender que nós estamos enfrentando uma grande luta, mas que o poder de Deus é infinitamente maior do que aquele problema. Irmão, só para nós lembrarmos, o Senhor é o Deus que criou todas as coisas. Lá em Romanos 1:20 diz assim: desde os primeiros tempos, os homens viram a terra, o céu e tudo quanto Deus fez, tendo conhecido sua existência e o seu grande e eterno poder. Quando nós olhamos para tudo que está ao nosso redor, isso nos remete a pensar, somente o poder de Deus poderia criar tudo isso.
Irmãos, é mais fácil acreditar que o poder de Deus criou todas as coisas do que na teoria da evolução. Na teoria do Big Bang. Uma grande explosão aconteceu. Aconteceu uma grande explosão. E aí, né, assustou aí, irmão? Isso aqui estava no script, era só para dar uma acordada aí. Tá, amém? Amém, Jesus? Irmão, uma grande explosão acontece e simplesmente aparece tudo perfeito. Um ecossistema tudo perfeito, que funciona tudo direitinho. É muito mais difícil acreditar nisso. É melhor acreditar que há um Deus cujo poder é sobrenatural, é ilimitável, Ele é todo poderoso e Ele ordenou todas as coisas que há no universo, todas as coisas que acontecem neste mundo e fora dele. Deus ordenou que as estrelas estejam iluminando os céus. A Bíblia diz que Deus ordenou para que a lua governe a noite e o sol governe o dia. Deus estabeleceu pelo seu poder o limite das águas do mar. O mar pode bater na terra, mas ele sempre volta para o seu lugar, porque há uma ordenança de Deus em todas as coisas, a cadeia da natureza, a ordem da fauna, da flora, todas as coisas. Foi o poder de Deus. No meio da luta é preciso se lembrar que há um poder sobrenatural que domina todas as coisas, e este poder é o de Deus. Quando a luta está grande, a gente tem que lembrar, meu irmão, não só do macro, mas lembrar do micro. Você sabia que nós temos milhões e milhões de células funcionando no nosso corpo agora? Incontáveis células, num pedacinho de pele, há milhões de células funcionando e agindo, e elas interagindo. Há átomos que se ligam e produzem tudo que está na nossa vida. Irmãos, você sabia que todas as coisas que acontecem no nosso corpo estão debaixo de um limite, de uma ordem, de uma ordenança? A medicina, a ciência, ela se espanta quando começa a estudar o código genético humano, porque elas ficam admiradas. Puxa vida, como existem bilhões e milhões de pessoas por aí, mas nenhuma delas são iguais no seu código genético. Não tem 2 DNA iguais. Pode ter nascido, meus irmãos, do mesmo ventre, mas não são iguais. Podem ser gêmeos ali da mesma placenta, mas não são iguais. Sabe quem ordena todas essas coisas? Não é o acaso da teoria da evolução, mas é o poder sobrenatural do eterno e poderoso Deus. Na hora da luta, você tem que se lembrar, trazer a sua memória. Sabe o que é, irmão? Você tem que trazer a sua memória o poder de Deus, se lembrar. Quando você lembra que Deus fez tudo isso, você começa a olhar para o seu problema, e o seu problema vai ficando só pequenininho, e você fala assim: o meu problema perto de um Deus todo poderoso assim, meu problema é café pequeno para Deus. Deus vai mudar, Deus vai me dar vitória. Quem me entende, diga glória a Deus. Segunda coisa que nós precisamos lembrar, irmãos, é lembrar de tudo que Deus já fez. Deus já fez algo na sua vida? Nós precisamos lembrar. Irmão, não lembre daquilo que deu errado, das derrotas, das lutas, mas lembre sim, irmãos, lembre daquilo que deu certo. E aí eu peço você, é preciso, bate aqui, na cabeça, na cachola, assim. Eu sei que está em casa, bate. Treine a sua mente, diga: eu preciso treinar a minha mente. Amém? Treinar a mente a lembrar do que Deus já fez. Deus já fez muitas coisas, e hoje Ele fez coisas que você nem sabe. Você poderia ter dormido ontem e não levantado hoje. Você levantou hoje. Olha que manhã maravilhosa. Amém, meu irmão? Está fazendo frio, mas está bênção. Amém, meu irmão? E olha, lembre-se do que Deus fez. Lembra do livramento? Poderia ter saído e o acidente poderia ter acontecido, e Deus te livrou. Lembra
treina a mente. Filipenses 4:8, tudo que é bom, tudo que é puro, perfeito, agradável, se tem boa fama, amém, meu irmão? Se há algum louvor, nisto, pensai. Outras versões diz, seja isso que ocupe a vossa mente. Então, irmão, treina a sua mente. Nós estamos no tempo de dificuldade. Treina a sua mente a lembrar: Deus não se esqueceu de mim, Deus me ama, Deus já fez grandes coisas na minha vida e ainda fará. Quem me entende, diga glória a Deus. Nós precisamos, irmãos, em terceiro lugar, além de lembrar do poder de Deus, além de lembrar do que Deus já fez, nós precisamos lembrar das promessas de Deus. Diga comigo, eu preciso me lembrar das promessas de Deus. Deus tem promessas para você. A Bíblia Sagrada tem milhares de promessas que são para aquele que crê. Quem crê aqui, diga amém. Vai se cumprir na sua vida, em nome de Jesus. Amados irmãos, o problema é que a gente se esquece da promessa. Nós esquecemos daquilo que Deus nos prometeu. Nós estamos batendo um papo ontem, né? E lembrando das vezes que Deus já falou conosco. E muitas vezes Deus fala algo conosco que nós nem estamos aí. Talvez um dia Deus usou alguém para falar com você. Seja através de uma pregação, da leitura de um bom livro, seja da leitura da Bíblia Sagrada, seja através de uma conversa, ou seja através de algo muito mais espiritual, muito mais poderoso, alguém que você nunca viu, Deus mandou ela parar e pegar você pelo braço e falar, assim diz o Senhor. Isso está raro, né, irmão? Porque hoje tem profeta aí que é complicado, mas ainda existe um profeta de Deus. Irmão, quantas vezes Deus já falou e a gente esqueceu? Quantas vezes Deus prometeu e a gente esqueceu, vive reclamando e esqueceu da promessa? Na hora desse tempo de luta que estamos vivendo, irmão, não é a hora da gente ficar desanimado, triste, angustiado, não volto mais na igreja, não quero saber, agora eu vou ficar só em casa, eu vou ficar aqui só no online. Irmão, está na hora de nós lembrar das promessas. Eu tenho visto crente escondido nos cantos, como se fosse um rato amedrontado. Irmão, nós somos filhos do Deus poderoso, do Deus vivo. Para de correr, irmão, creia. Há promessas que ainda vão se cumprir na sua vida. A Bíblia fala de um homem chamado Simeão. Quem foi Simeão no Novo Testamento? Tem Simeão no Velho, tem Simeão no Novo. Simeão no Novo Testamento foi um grande sacerdote que viveu na época em que Jesus nasceu. Este homem era muito idoso, mas um dia o Espírito de Deus disse para ele, olha, você não vai morrer. Você não vai morrer. Eu fico imaginando assim, né? Que provavelmente Deus viu o coração de Simeão pensando assim, qualquer momento eu vou bater com as botas aí, porque eu já estou velhão, eu estou muito velho, estou cansado, né? Infelizmente tem muito velho que começa com essas conversas, né? Rapaz, eu já estou descendo a Serra da Piedade, já rodei ela umas 10 vezes, eu estou indo embora já. Irmão, o Senhor falou com Gideão, olha, você não vai morrer, enquanto os seus olhos não veem a salvação de Israel. Você não vai morrer, pronto. Irmão, aquilo era uma promessa. E eu imagino, de vez em quando, quem sabe o Simeão ficava lá dando umas tossidas. Alguém fala assim, hoje ele morre, hoje ele morre. Morrer nada. Por quê? Porque a promessa estava lá para se cumprir. No momento da luta, se lembre das promessas. Se lembre daquilo que Deus falou. Irmãos, eu estava dizendo ontem para uns amigos, dizendo que muitas vezes Deus falou comigo e eu esqueci. E hoje eu me arrependo. Um dia eu fui pregar lá em Rio Grande do Sul. Eu tinha 18 anos, 19 anos. Eu era jovenzinho. E aquelas coisas que só Deus explica. Um líder de um grande ministério no Sul, ele passou, estava pregando na porta lá da igreja. Aí ele esperou tudo acabar e ele me chamou.
e falou assim: eu quero que o senhor vá pregar para os meus pastores, meus líderes, em Porto Alegre. Você vai pregar uma semana, pago tudo. Aí eu fiquei assim, né? Pedi orientação e a bênção do meu pastor. E fui. Meu pastor: não, vai, Marcos, vai lá, seja a bênção. Aí fui lá. E a história é muito longa. Mas aí, irmãos, eu fiquei lá pensando assim, tudo, pregando, e Deus fazendo milagres, assim, fazendo coisas que eu nunca tinha visto. Muito embora creia, mas nunca tinha vivido aquelas experiências. Aí terminou um dos cultos de manhã, pregava de manhã e de noite, todos os dias da semana. E aí, um dos cultos pela manhã, veio um casal. Depois eu fiquei sabendo que era um casal de advogados. E esse casal de advogados eram crentes daquela igreja. E eram gente até endinheirada, não sabia. Aí eles me chamaram assim perto do altar. Eu desci, depois que tinha terminado aquele culto da manhã. E aquele casal assim, grudadinho um no outro. E os olhos dos dois eram aquele azul do mar. Já viu esses olhos assim? Que você fica até meio assim, vesgo assim, olhando aquele troço. Aí eu estou olhando, aí aquele moço está falando como Deus falou com eles. Então, aí eu, amém, glória a Deus. E de repente ele pegou na minha mão, no meu braço. E ele começou a olhar nos meus olhos, com aquele olhar assim de azul, né, do mar. E ele começou a falar: assim diz o Senhor para você. E ele começou a dizer uma palavra muito forte. E enquanto ele dizia, o meu corpo tremia. Aí ele disse um verso de Isaías. E Deus estava falando poderosamente comigo, uma coisa muito forte. Mas como a gente é muito capial, besta e mané, todos nós, ignorantes. Aí eu ouvi aquela palavra, bati no ombro dele, falei: tá certo, meu irmão. Aí chamei o pastor: vamos comer. É assim que a gente age, muitas vezes, quando Deus fala conosco. Só que o tempo passa e a gente se arrepende amargamente. Muitas vezes a gente ouve a palavra aqui, a gente não está nem aí para o que o pastor está falando. A gente está de olho que quando o pastor vai dizer amém, glória a Deus, até o próximo. A gente não quer saber. E aí eu estava dizendo para eles: hoje eu me arrependo. Porque as promessas que eu me lembro delas todos os dias. Quando eu vim assumir aqui há 19 anos e 10 meses atrás, eu estava chegando aqui para ser pastor. E aí o que aconteceu? Fizeram um culto de despedida e eu estava saindo da igreja. E aí eu me lembro que muita gente me abraçou minha família. Minha família era eu, Mateus eu, a Patrícia e o Mateus só. E a gente ali choramos até, né? Cheguei lá jovenzinho, de menor, e estava saindo casado para assumir uma igreja de 21 anos. Puxa vida, eu não posso, né? Aí as pessoas me abraçaram. Aí eu lembro de uma irmã, ela parece, essa eu não esqueci, ela parece com a minha mãe. Ela pegou no meu braço assim, como a mãe, né? Olhou nos meus olhos. Ela está viva até hoje. Ela é a irmã Onofre, eu acredito que é o nome dela. Aí ela pegou no meu braço e disse uma palavra que eu não vou falar aqui, porque quando eu falo essas coisas, eu começo a chorar demais, então eu não vou falar. Mas ela falou uma coisa, que nos dias terríveis que eu vivo na igreja aqui, nesses quase 20 anos, toda vez que eu estou no pior, que eu estou quebrado, estou ruim, estou sentado nos cantos da igreja chorando, porque isso tem na vida do pastor e tem muito. É como se eu ouvisse a voz dele lá naquele dia, 19 anos atrás. E Deus usando ela para falar, porque eu não esqueci o que ela falou. E aí tem outras situações que também não me esqueço. E eu vejo quando as coisas estão acontecendo, se acontecem algumas coisas na igreja, eu lembro: Deus, o Senhor é fiel, o Senhor falou, naquele dia o Senhor falou que ia fazer isso aí. Tem lugares que eu já entrei, só tinha magistrados,
só doutorzão. E me deram um cisquinho assim de tempo. Eu falei 2 palavrinhas. E aí as pessoas, os doutorzão com PhD, cutucavam um ao outro. Puxa, Deus falou comigo aí. Aí eu ficava assim, mas como pode eu falar uma coisa e esses caras que tem muito mais estrada de estudo serem tocados? Aí eu me lembro de uma outra palavra, quando eu era presidente de mocidade, eu levei uma missionária do Uruguai e ela falou uma palavra comigo e eu guardei aquela palavra. Eu me lembro de uma palavra que eu não vou entrar em detalhes por causa do horário. Irmãos, que toda vez que eu penso em desistir, eu lembro dessa palavra. Aí eu peço perdão a Deus. Oh, Deus, vamos continuar, Deus, vamos lá. Sabe o que traz a esperança ao nosso coração? É você se lembrar do que Deus falou, eu vou fazer isso na sua vida. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Havendo falado, não fará. Havendo prometido, não cumprirá. Então Deus é o Deus que faz. Então, para ter esperança no coração, no meio dessa luta, nós, irmãos, precisamos lembrar da promessa. Ah, pastor, Deus nunca usou alguém para me falar. Então, você já leu a Bíblia? Então Deus já falou contigo. Vou dar só um exemplo. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 12, versículo 1 em diante, que Deus chamou um homem chamado Abrão. Qual era o nome? Abrão. Deus não chamou Abraão, Deus chamou Abrão. E aí o que acontece com Abrão? Deus fala com ele: ó Abrão, sai aqui de Ur dos Caldeus, sai da casa do teu pai, sai do meio da sua parentela e pega a estrada e vai para o lugar que eu vou te mostrar. O que Abrão, reconhecendo que era Deus, estava falando? Fez, ele saiu. E Deus falou: e eu, Abrão, eu vou fazer de você uma grande nação. Todas as famílias da terra vão ser abençoadas através de você. Abrão, você será pai de multidões. Aí Deus fala com ele: e a partir de agora você não é mais Abrão, você agora é Abraão. Por que significa? Porque Deus mudou? Porque Abraão significa pai de multidões. Porque Deus mudou o nome de Abrão? Para que Abraão, o tempo todo durante a vida dele, ele se lembrasse. Quando alguém gritava assim: ó Abraão, aí ele se lembrava: eu sou o Abraão, eu sou o pai de multidões. Deus me prometeu, um dia vai acontecer. Abraão envelhece. E aí o que acontece? Ele passa lutas, ele passa dificuldades. Mas toda vez que alguém dizia Abraão, alguém estava dizendo: pai de multidões, como é que você está? Aí Abraão se lembrava, no meio das suas angústias, ele se lembrava: tem uma promessa de Deus na minha vida e ela vai se cumprir. Quando os anjos chegou na casa de Abraão, ele já está velhaço. A mulher dele já tinha passado do tempo das fornadas dela lá, de gerar filhos. E aí o que aconteceu? O anjo chega, quando o anjo chega, o anjo chama ele de Abraão. É como se Deus chegando e falando assim: ô pai de multidões, eu cheguei aqui hoje. E eu vou te falar uma coisa. Olha para o céu, olha para as estrelas do céu, olha para as areias, assim será a sua descendência. Assim será aqueles que vão nascer de ti. Por isso você é Abraão. A mulher dele ouve, porque tem umas mulheres meio xereta, né? Ouviu, ela já até, coitado desse, ele não sabe que meu tempo já foi. Eu não faço mais nada aqui, acabou. A fábrica já foi à falência. E o anjo
porque ali tem uma teofania. O anjo diz para ela: por que você riu, hein, Sara? Por que você riu? Não, que isso, eu não ri não. Não, você riu. E eu vou dizer para você, eu vou voltar daqui 1 ano e você já terá dado à luz a um filho. Brinca não, porque Deus quando promete, Ele faz. No meio dessa luta, se lembre das promessas. Isso vai trazer fé ao seu coração. Isso vai trazer fé ao seu coração. Diga comigo, isso traz fé no meu coração. Oh, Pai, glória a Deus. Dá um sorriso para o irmão que está perto de você. Estamos terminando. Em 4º lugar, o que eu preciso para trazer esperança, pastor? Olha, nós precisamos lembrar quem nós somos. Quem nós somos? Bate no peito e diga: quem sou eu? Nós precisamos lembrar, irmãos, que nós não somos qualquer um, não. Nós somos, sabe o que a Bíblia diz lá em Romanos, capítulo 8, versículo 15 ao 17. Olha o que a Bíblia diz: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. E que se somos filhos de Deus, somos logo herdeiros também. Verdadeiramente herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para também com Ele sejamos glorificados. Então eu quero que você saiba de uma coisa: no meio da luta, no meio dessa pandemia, você tem que se levantar como um grande filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Amados, eu quero que você olhe para este texto e você medite depois. Paulo está dizendo assim: olha, antes vocês eram escravos e viviam debaixo do medo. Porque o escravo vive debaixo do medo. Porque se ele não tivesse medo, ele não era escravo. Então vocês viviam debaixo do medo, mas vocês não são mais escravos, mas vocês foram chamados para serem adotados. Diga glória a Deus, diga aleluia, maravilha. Irmãos, nós não somos escravos. Paulo está dizendo que nós somos filhos adotivos. Olha que o texto está dizendo aqui: não recebeste espírito de escravidão, mas recebeste o espírito de adoção. Irmão, sabe o que isso significa? Isso significa que o espírito que está sobre nós é o Espírito que nos faz ser filhos adotivos de Deus. Eu quero que você saiba de uma coisa: que eu e você não fomos adotados por Deus porque nós gostamos de Deus. Nós somos adotados por Deus, sabe por quê? Porque Deus nos ama. Nós fedendo o pecado e Deus nos ama. Então quando Deus olha para você, no meio dessa luta, Deus te chama de filho. Ô filho, ô filho. Então é preciso se lembrar, no meio da luta, quem nós somos? Nós somos filhos de Deus. E o texto que Paulo escreve, Paulo diz: e se nós somos filhos, então logo nós somos herdeiros. Diga comigo: eu sou herdeiro das coisas de Deus. Isso aí é bom você lembrar na hora que você está bem arrebentado, desanimado. Você, mesmo que as lágrimas estejam caindo, você diga: Deus, eu sou filho do Senhor. E Paulo continua: se você é herdeiro, então você também é co-herdeiro com Cristo. Ei, maravilha. Nós éramos o pó e Deus nos amou, nos tirou da lama e nos fez filhos, herdeiros, co-herdeiros com Cristo. Sabe o que a gente tem que lembrar na hora da luta? É isso, irmão.
Olha, nós não somos estrado dos pés de Satanás. Eu sou filho de Deus. Não é ele que me pisa, mas é que eu piso nele nas suas obras. Não é ele que triunfa, mas é eu que triunfo, porque o meu Deus me guarda. Não é ele que ri, é eu que vou triunfar sobre as obras do inimigo. Eu sou filho. Você pode dizer essa declaração de fé: eu sou filho. Na hora da luta, lembra disso, igreja. Estou terminando o último tópico. Quando Paulo está dizendo que a gente precisa lembrar quem nós somos, Paulo está dizendo assim: você é filho que foi adotado. Você sabia que lá na lei tinha uma brecha, que por desgosto, por tristeza, você poderia até deserdar seu filho. O que é deserdar? Abandonar seu filho de sangue. Você podia ir embora. Mas se aquele filho fosse adotado, a lei dizia: você não pode mandar ele embora mais. Por que ele não podia? Se o filho de sangue podia, por que o filho adotivo não podia ser jogado fora mais? Porque, irmãos, o filho adotivo é uma escolha. Você escolheu adotar e amar aquela criança. Você não pode mais abrir mão dela. Ah, mas ela não sei o que, não sei o que. Eu peguei esse menino lá no orfanato, ele está mijando na cama de todo mundo. Esse menino dá só prejuízo. Esse menino... Não, agora aguenta a mão, porque esse menino que você escolheu, ele não poderia ser mandado embora. Vamos trazer para essa palavra? Alegre-se, porque você foi adotado por Deus. Deus nos levou para a sua família. Quando alguém converte, eu fico imaginando o Senhor falando assim: aqui, tá vendo lá? Tá vendo aquele cabeça chata lá? Aquele comedor de queijo, aquele mineirinho lá? Agora é meu filho. Lembra de João, capítulo 12? Ou 11? O chave bíblica lá que é o Zé da Paz que sabe, é 12 ou 11. Jesus diz assim: eu vim para os meus, mas os meus não receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de ser o quê? De Deus? Filhos de Deus. Está difícil, pastor. Desemprego, da luta, pastor. É um problema, é violência, pastor. Lembre-se, você é filho, Deus vai fazer alguma coisa. Deus não vai mudar, irmãos. Ele vai fazer. E por fim, lembre-se do amor, diga do amor, da misericórdia e da fidelidade de Deus. Quando você lembra que Deus é um Deus que te ama, a tal ponto, Deus é tão radical no amor, que Deus não quis nem saber, irmão. O que você falou, o que você fez, matou 20, matou 10. Você é um mentiroso, você é isso, você é... Deus não quis saber. Deus é tão radical no seu amor, que o amor dele é incondicional. Então na hora da luta, lembra disso, que isso vai encher você de esperança. Lembra da misericórdia. O texto que lemos diz que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim. Elas são novas a cada manhã. Lembra da misericórdia. Deus, estou fuzilado, estou ruim, Senhor. Estou passando luta. Mas o Senhor é um Deus misericordioso. Quando você lembra que Deus é misericordioso, pronto. Por fim, Jeremias fala que Deus é um Deus fiel. A Bíblia diz, o salmista diz que a fidelidade do Senhor dura para sempre. Vamos dizer isso? A fidelidade do Senhor, oh, Deus é fiel. Está difícil. Dá uma olhada para esse irmão aí. Está difícil. Mas lembra do amor. Lembra da misericórdia. Lembra da fidelidade. Fecha os seus olhos. Querido e bondoso Deus, tua palavra
foi ministrada, e eu peço que essa palavra esteja agora e sempre no coração de cada irmão. Irmãos, de olhos fechados, ouça. No momento de luta que você está enfrentando, lembre-se do poder de Deus. Lembre-se de quem Deus é. Lembre-se quem somos nós. Somos filhos. Lembre-se das promessas que Deus fez. Lembre-se do amor, da misericórdia e da fidelidade de Deus. Que todos digam amém e graças a Deus. Erga as suas mãos, vamos aplaudir ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele todo louvor e toda adoração. Amém, meus irmãos? Vamos nos colocar de pés, sobre os nossos pés. Culto de mulheres é terça agora ou na outra terça? Estou falando com a senhora. Na outra. Ok. Irmãos, então lembre-se da intercessão missionária. A igreja vai estar, sempre está aberta, todo dia 6 da manhã. Então se envolve em orar, vamos orar. Orar por esses missionários. Se está difícil a vida pastoral aqui na capital, imagina por esses cantões aí, né? Estava conversando ali antes do culto começar, estava ali trocando uma ideia com um pastor de um lugarejo, de um distrito lá no Vale do Aço, e ele falando das lutas. As lutas. Ele falou: o pastor, não está fácil. Vi o relato de uma pastora que está no aluguel numa favela lá no Nordeste, favelão, aglomerado, né, melhor dizendo. Está lá no meio e pagando aluguel ali naquele aglomerado. Ela não tem dinheiro para pagar o aluguel, não sabe o que faz com os irmãos. Está difícil. Pedindo oração, ora para nós. Então, irmão, imagina um missionário, né? Então, lembre-se de missões internacionais, lembre-se de missões aqui no país, lembre-se de missão local. Lembre-se da intercessão missionária. Lembre-se de orar pelo líder de célula. É um missionário de missões urbanas. Lembre-se, ore. É o convite, reforçando o que a pastora já disse. Erga as mãos. Que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a doce comunhão com o Espírito Santo seja com todos nós, para todos sempre. Amém e amém.